A mulher que te ignorava, de repente, te procura. Coincidência? Não. Ela sentiu que você perdeu o interesse. E isso ativou um instinto que poucos homens entendem. Quando você corre atrás, insiste, demonstra todo o seu valor, se mostra 100% disponível. Ela te enxerga como garantido. E o que é garantido perde valor. É a regra não dita da atração. O desejo feminino não sobrevive no conforto absoluto. Ele cresce na dúvida, na ausência, na quebra de expectativa. Agora, o que acontece quando você inverte o jogo? Quando você para de tentar agradar, quando sua energia muda, quando você simplesmente some, não por joguinho, mas porque genuinamente perdeu o interesse. A resposta é simples. Ela sente. E quando sente, reage. E aqui entra a psicologia reversa. Quando a mulher percebe que você não está mais envolvido, o cérebro dela ativa um desconforto, um tipo de alerta. Ela começa a se perguntar o que aconteceu, e essa dúvida gera curiosidade. A curiosidade vira investigação, e a investigação vira movimento. Esse vídeo é para você que já passou pela frustração de correr atrás de uma mulher que só se afastava, que sentiu o peso de se doar para alguém que parecia não se importar. Mas também é para você que está pronto para mudar de postura. Porque quando você muda, o comportamento dela muda também. Vamos expor aqui os 10 comportamentos mais comuns que a mulher tem quando percebe que você está se afastando emocionalmente. Alguns são sutis, outros bem escancarados. E se você entender esses sinais, vai perceber que a perda de interesse não te enfraquece, te coloca no controle. Você quer virar o jogo? Então, aprenda como ela reage quando sente que te perdeu. E use isso a seu favor, com maturidade, com inteligência, com silêncio estratégico. Porque às vezes, perder o interesse é exatamente o que faz ela te desejar. 1. Ela começa a puxar assunto do nada. Você some. Para de responder na mesma frequência. Sua energia muda. De repente, quem estava distante aparece com uma mensagem aleatória. Sonhei com você. Oi, sumido. Vi algo que me lembrou você. Coincidência? Não. Isso é reação direta ao seu silêncio. Quando você estava disponível demais, ela controlava o jogo. Sabia que, com um estalar de dedos, você estaria ali. Mas agora, seu silêncio causa um desconforto silencioso. Ela não tem mais certeza. E essa incerteza ativa o ego dela. Porque o que ela mais teme, mesmo sem admitir, é perder a atenção de alguém que ela já teve. A mulher não age assim à toa. Esse puxar assunto do nada é um teste. Ela quer confirmar se ainda tem o poder, se ainda consegue acionar sua resposta emocional com facilidade. E aqui está o erro que muitos homens cometem. Respondem com empolgação, mostram alívio, mostram que estavam esperando. E com isso, entregam tudo de novo. A psicologia reversa funciona porque ela sente a ausência real, não fingida, não feita para provocar, mas aquela ausência que vem de alguém que simplesmente não está mais preso emocionalmente. E essa ausência é poderosa. Você precisa manter a linha. Nada de correria, nada de conversa longa, nada de se explicar. Ela precisa sentir que o homem que ela ignorou não é mais o mesmo, que agora, para ter sua atenção, ela vai ter que merecer, conquistar, agir com verdade. Então, se ela puxar assunto do nada, parabéns. Sua ausência está funcionando. Mas não estrague tudo com emoção, porque o homem que reage com neutralidade é o homem que vira o centro da atenção dela sem fazer esforço. 2. Passa a visualizar tudo o que você posta. Você some emocionalmente, para de dar atenção e não busca mais presença dela. E então, de repente, ela começa a assistir tudo que você posta. Stories, reels, até vídeos antigos. Pode não curtir, pode não comentar, mas está lá, vendo, em silêncio. E você nota. Mas o detalhe importante é, ela quer que você note. Esse comportamento é típico quando uma mulher percebe que perdeu espaço na sua mente. E mais ainda,
que ela não tem mais acesso ao que você sente. Então, instintivamente, ela tenta se reconectar, mas sem se expor demais. Visualizar tudo o que você posta é a forma indireta dela dizer: ainda estou aqui, tá? E aqui entra a psicologia reversa. Enquanto você se mostra indiferente, ela se torna mais atenta. Enquanto você deixa de buscar, ela passa a observar. E esse comportamento parece sutil, mas é carregado de tensão emocional, porque o ego dela está ferido. Ela quer entender o que aconteceu, quer saber se você realmente se desapegou e quer, no fundo, que você volte a reagir. Só que aí vem o erro fatal. Você vê que ela está visualizando tudo e acha que isso é sinal de abertura. Aí corre, puxa assunto, comenta algo e pronto. Você entrega de bandeja a atenção que ela estava começando a valorizar. Resultado? Ela some de novo. O homem que domina o jogo emocional não reage a visualizações. Ele não se empolga por um olhar virtual. Ele entende que ver stories não é demonstração de afeto, é curiosidade misturada com orgulho. E isso não é suficiente para merecer seu foco. Se ela está vendo tudo, mas não se move, não fala, não age com clareza, continue firme. Porque esse tipo de observação silenciosa é o início da queda de resistência dela. É ali que o desconforto começa a crescer. E é nesse desconforto que o interesse pode renascer. Lembre-se, quem assiste em silêncio está se incomodando em segredo. E isso, meu amigo, é sinal de que sua ausência está criando presença. Mas só funciona se você não quebrar o processo com ansiedade. Você não precisa sumir das redes, só precisa manter sua postura. Viva, cresça, mostre o mínimo e deixe que ela veja tudo. O homem que não se emociona com visualizações é o homem que ela começa a observar com desejo. 3. Te provoca com indiretas ou ciúmes disfarçados. Você some, ela sente. Você muda, ela percebe. E, de repente, começam a aparecer frases misteriosas nos stories, músicas com recado escondido, comentários com duplo sentido. Tudo cuidadosamente calculado para te atingir, sem mencionar seu nome. Isso é clássico da psicologia reversa. Ela não quer te dar poder direto, mas quer provocar uma reação. Essas indiretas não são aleatórias. Elas vêm carregadas de intenção. Às vezes, é uma frase do tipo: é engraçado como algumas pessoas mudam, ou só valoriza depois que perde. Outras vezes, ela aparece com um cara nos stories, dá risadinha forçada, posta fotos se arrumando mais do que o normal. Tudo para cutucar seu ego e ver se você reage. Ela quer saber se ainda tem controle sobre você. Quer ver se você morde a isca. Porque enquanto você estava correndo atrás, ela tinha certeza do seu interesse. Agora que você sumiu, a dúvida incomoda. E o ciúme disfarçado começa a surgir. Mas aqui está o segredo. O homem que realmente perdeu o interesse não reage. Ele não manda mensagem perguntando quem é o cara. Não comenta nos posts. Não demonstra afetação. Porque ele entende que qualquer reação que der vai alimentar o ego dela e colocá-lo de volta na palma da mão dela. E isso quebra tudo que você construiu com seu silêncio. A provocação dela é uma tentativa inconsciente de recuperar o poder emocional. E quando você age como se não viu nada, quando mantém a calma, quando segue com sua rotina sem dar espaço para joguinhos, ela sente o peso disso. Ela começa a perceber que o homem que era tão emocionalmente acessível agora está frio, firme, blindado. E isso mexe, porque o que mais gera atração na mulher é o homem que não reage como ela espera. Se ela precisa te provocar, é porque você saiu do controle dela. E isso, mesmo que ela negue, ativa um nível profundo de curiosidade, saudade e até arrependimento. Então, se ela começar com indiretas ou tentativas de te deixar com ciúmes, não entre no jogo, porque o homem que não reage ao teste é o único que ela começa a levar a sério. 4. Manda mensagem só para ver como você tá. Ela ficou fria, distante
indiferente por semanas ou meses. Você aceitou o afastamento com silêncio e presença firme. E aí, um belo dia, aparece aquela mensagem: Oi, só queria saber como você tá. Simples, casual, aparentemente inocente, mas carregada de intenções escondidas. Porque quando uma mulher sente que você desligou emocionalmente, essa frase vira isca. Essa mensagem é uma forma sutil de sondar sua temperatura emocional. Ela quer saber se ainda tem algum espaço dentro de você. Se você responde rápido, caloroso, curioso, ela conclui: ainda está na minha. E volta ao modo controle. Agora, se você responde com frieza, leveza ou simplesmente ignora, ela sente: eu perdi esse cara. Essa reação dela não é sobre se importar com sua saúde, sua vida ou seu bem-estar. É sobre ego. É sobre testar terreno. Porque quando a mulher realmente se preocupa com você, ela fala com clareza, profundidade e continua o diálogo. Mas essa mensagem rasa, solta no meio do nada, é psicologia reversa pura. E aqui é onde muitos homens estragam tudo. Acham que essa mensagem é o sinal que esperavam. Que agora sim ela quer conversar, recomeçar, se reaproximar. E aí, se entregam. Falam demais, contam tudo, mostram que estavam esperando. E como um relógio, ela perde o interesse de novo, porque ela só precisava confirmar que ainda te tem. O homem que entende o jogo, por outro lado, não se emociona. Ele responde, se quiser, com maturidade e objetividade, sem carinho exagerado, sem perguntas pessoais, sem abrir portas. Ele deixa claro, só pela postura, que a vida dele seguiu, e bem. E isso dói mais do que qualquer resposta grosseira, porque o que fere o ego dela não é agressividade, é indiferença real. Essa mensagem de só para ver como você tá é um termômetro emocional. Mostre que o clima esfriou, que agora é você quem está bem demais para se abalar com ensaios de aproximação. Ela vai sentir, vai pensar, e talvez, pela primeira vez, vai enxergar que o homem que ela dispensou virou alguém que ela pode não alcançar de novo. E essa dúvida é o início do novo interesse. 5. Se aproxima, mas nunca se entrega totalmente. Esse é um dos comportamentos mais traiçoeiros e mais confusos. Depois que você perde o interesse, muda sua energia, some e se reconstrói, ela começa a se reaproximar. Manda mensagens, puxa a conversa, dá sinais, mas sempre pela metade. Ela vem, mas não se entrega. Ela aparece, mas não se envolve. É o famoso vem cá, mas não vem tanto assim. Essa atitude é movida por uma mistura de ego ferido e insegurança. Quando ela sente que te perdeu, o primeiro impulso não é amar, é recuperar o controle emocional. Então, ela volta, mas com reservas. Se você avança demais, ela recua. Se você recua, ela avança. Um jogo sutil de equilíbrio onde ela quer sentir que ainda te tem, mas sem precisar investir tudo. O problema? Muitos homens interpretam isso como sinal de reconquista. Acham que ela está voltando aos poucos, que é só questão de tempo, que ela está com medo de se machucar. E aí, entregam tudo de novo. Voltam ao velho padrão, disponíveis, insistentes, ansiosos. Resultado? Ela some mais uma vez. O homem que domina a psicologia reversa entende que a aproximação sem entrega real é manipulação emocional leve. Não necessariamente por maldade, mas por vaidade. Ela quer ver se ainda tem poder, se você ainda está preso, se ainda corre atrás. E aqui está o segredo. Você só retribui na mesma intensidade que recebe. Se ela aparece com 20%, você não entrega 80%. Você devolve 20% ou menos. Porque o que cria atração nesse momento é você se manter blindado, sem correr, sem se jogar, sem projetar nada. Essa aproximação sem entrega é o último suspiro de controle dela. E quando ela percebe que nem isso funciona mais, que até com presença parcial você continua firme, calmo, seletivo, aí sim o interesse real pode surgir.
porque você deixa de ser o cara que implora atenção e vira o homem que ela precisa merecer. Portanto, se ela se aproximar com joguinhos suaves, carinhos contidos ou mensagens ambíguas, não se perca. Reconheça o teste e mantenha sua postura. A mulher que se aproxima, mas não se entrega, está esperando você cair. O homem que não cai é o que ela começa a respeitar de verdade. 6. Faz questão de mostrar que está feliz e bem. De uma hora para outra, a mulher que era discreta começa a postar fotos sorrindo o tempo todo, vídeos com música de superação, legendas como só gratidão, vibe leve, tô na minha melhor fase. Tudo colorido, tudo perfeito. Mas a verdade é que, muitas vezes, essa exibição exagerada de felicidade não é um reflexo da realidade, é uma reação à sua ausência. Ela percebeu que você não corre mais atrás, que você não reage, que você sumiu, e isso incomoda. Só que em vez de te procurar diretamente, ela prefere usar a imagem de estou melhor sem você, como forma de cutucar. Isso é psicologia reversa clássica. Ela mostra o oposto do que sente, esperando que você se mova. O problema é que muitos homens caem, veem esse tipo de postagem e se sentem trocados, descartados, comparados. Pensam, ela seguiu feliz sem mim, ela superou fácil, ela já está com outro e rindo à toa. E aí, como resposta, tentam se reaproximar. Enviam mensagens, comentam, puxam conversa, exatamente o que ela queria provocar. Mas o homem que se domina entende o jogo. Ele sabe que quem está bem de verdade não precisa provar nada para ninguém. Quem está realmente leve não grita isso aos quatro ventos. Essa necessidade de mostrar felicidade é muitas vezes uma forma de esconder o incômodo, de afirmar uma liberdade que ainda não existe totalmente. Você precisa enxergar isso com frieza. E mais, precisa reagir com elegância. Nada de responder, mandar mensagem, ironizar ou tentar se exibir também. A sua resposta é o silêncio e o crescimento verdadeiro. Porque a maior provocação que você pode causar nesse momento é continuar vivendo sua vida com tranquilidade real. Ela vai perceber. E no fundo, o que mais mexe com ela não é você parecer feliz, é você parecer em paz, sem ressentimento, sem necessidade de mostrar nada, sem reação emocional. Esse tipo de postagem exagerada revela uma coisa: ela ainda está tentando te atingir. E se está tentando te atingir, é porque algo dentro dela ainda sente sua falta, mesmo que o orgulho não permita admitir. O homem que entende isso simplesmente sorri e continua, porque ele já aprendeu. Quem precisa mostrar vitória o tempo todo é quem ainda não venceu internamente. 7. Volta a tocar em assuntos do passado entre vocês. Ela começa a relembrar conversas antigas, piadas internas, momentos bons. Manda mensagem dizendo, lembra daquele dia que... Ou comenta algo que só vocês dois entendem. Pode parecer nostálgico ou até carinhoso, mas na verdade, isso é psicologia reversa emocional. Ela percebeu que você desligou e agora está tentando reativar a conexão, usando o ponto mais vulnerável, a memória. Quando a mulher sente que você realmente seguiu, que não reage mais, que não vive mais no passado, ela tenta puxar você de volta para lá. Por quê? Porque ali, no passado, ela tinha domínio sobre você. Lá, ela sabe que você ainda estava envolvido, ainda tentando, ainda presente. Tocar nesse tempo é uma tentativa inconsciente de reviver o sentimento ou de testar se você ainda sente. Só que o erro comum dos homens é cair nessa armadilha com o coração aberto. Respondem com empolgação, mandam emojis, reentram na vibe de antes. E nesse momento, ela confirma: ainda tenho espaço. E muitas vezes, logo depois disso, ela some de novo. O homem que se reconstruiu não vive de passado. Ele reconhece a lembrança, mas não mergulha nela. Ele pode até sorrir e dizer, bons tempos, mas não puxa assunto, não prolonga,
Não volta a viver emocionalmente naquele cenário antigo, porque agora ele é outro. E o novo eu dele não precisa viver das sobras de uma conexão antiga. Reparar nisso é essencial, porque quando ela toca no passado, ela está testando o seu presente. Ela quer saber: ele ainda sente algo? Ele ainda está preso àquilo? E sua resposta deve vir através da calma. Não é frieza, é maturidade emocional. Você mostra com sua postura que respeita o que houve, mas já não pertence mais àquilo. Mulher que mexe no passado está tentando evitar encarar o presente. Um homem que não está mais disponível emocionalmente. E isso gera inquietação, curiosidade, dúvida. E adivinha? É a dúvida que cria desejo. Então, se ela vier com memórias antigas, sorria por dentro, porque ela está tentando puxar você de volta para o tempo em que ela mandava. Mas agora, quem manda no seu tempo é você. 8. Demonstra interesse nos seus amigos ou círculo social. Ela percebe que você não está mais disponível, que você sumiu, que não reage mais. E aí, como por acaso, começa a se aproximar de pessoas do seu convívio. Amigos, conhecidos, colegas de academia, gente que você tem por perto. Começa a curtir fotos deles, comentar, aparecer nos mesmos lugares. Coincidência? Não. É provocação silenciosa e tentativa de acesso indireto. Isso é psicologia reversa em ação. Ela não quer te procurar diretamente. O ego dela não permite. Mas ela quer te atingir. Quer que você veja. Quer que você pense. Por que ela está falando com fulano agora? E mais ainda, quer fazer você se sentir trocado, substituído, até um pouco desconfortável. Muitas vezes, ela nem se importa tanto com essas pessoas. Mas o fato de serem do seu ciclo torna tudo mais estratégico. É o famoso: se não consigo te alcançar, vou circular por perto para você me notar. Só que o homem emocionalmente fraco reage. Fica com raiva, manda indireta, briga com o amigo, ou pior, tenta reconquistar ela para impedir que avance. Erro fatal. O homem com postura enxerga o movimento e fica em silêncio absoluto. Não reage, não cobra ninguém, não comenta com os amigos, não se abala. Por quê? Porque ele entende que esse tipo de provocação é só um reflexo da perda de controle dela. Ela está agindo por fora porque perdeu o acesso por dentro. Esse comportamento também é um pedido de atenção disfarçado. Mas a atenção indireta é reconhecida e ignorada por quem entende o jogo. Quanto mais você age com neutralidade diante dessas provocações, mais ela percebe que você realmente mudou. Que o homem que corria atrás, que era dominado emocionalmente, já não existe mais. E sabe o que acontece? O jogo vira com força, porque agora ela não tem acesso direto, nem indireto. E quando a mulher sente que nem pelas beiradas consegue mais te alcançar, a mente dela começa a trabalhar. Ela sente que perdeu algo, e o desconforto cresce. Então, se ela começar a circular no seu meio, entenda, ela está tentando te provocar e te medir. Mas o homem que não reage é o único que ela não consegue controlar. E o que ela não controla, ela começa a desejar. 9. Te testa com ausência para ver sua reação. Depois de algumas tentativas sutis de aproximação, mensagens aleatórias, visualizações, indiretas, ela percebe que você continua firme. Não cedeu, não voltou a correr atrás, não mordeu nenhuma isca. E aí entra em ação o próximo movimento. Ela desaparece de propósito. Some. Para de ver seus stories, de curtir, de dar sinal. Mas não é porque perdeu o interesse de vez. É porque quer testar sua reação. Essa ausência repentina é um teste psicológico silencioso. Ela quer saber: será que ele ainda sente minha falta? Ou será que se eu sumir, ele volta a me procurar? E aqui, a maioria dos homens falha. Acham que agora acabou tudo, que ela nunca mais vai voltar, e se apressam em quebrar o silêncio com uma mensagem: você sumiu, ou tá tudo bem. E assim,
entregam de bandeja o controle emocional que tinham acabado de conquistar. O homem estoico entende o jogo. Ele sabe que esse sumiço não é natural, é estratégico. Ele enxerga que ela está tentando puxar uma reação emocional. E a resposta dele? Nada. Frieza. Foco total na própria vida. Porque ele não foi embora para provocar. Ele foi embora porque se colocou em primeiro lugar. Quando ela some, esperando uma reação, e recebe silêncio, ela sente o impacto. Porque o que ela imaginava era que seu orgulho teria limites, que seu silêncio era só um joguinho. Mas quando percebe que você está realmente bem com a ausência dela, algo quebra lá dentro, o ego. E é esse baque que vira o jogo. Muitos homens acham que têm que reagir para mostrar interesse, mas interesse demais, cedo demais, só reforça o que ela já sabia antes, que você ainda está ali, esperando. E isso te torna previsível, pequeno, descartável. Porque quando ela percebe que sumir não te afeta mais, ela sente que perdeu o controle total. E o que não reage passa a ser perseguido. Essa é a virada. E ela começa no momento em que você não responde mais o sumiço com ansiedade, mas com superioridade emocional. 10. Tenta te reconquistar, mas com o ego ferido. Depois de perceber que nada funcionou, nem indiretas, nem provocações, nem sumiços estratégicos, ela começa a admitir internamente que perdeu o controle. E aí vem a última reação. Ela tenta te reconquistar, mas não de forma aberta, entregue, vulnerável. Ela tenta com o ego ferido, orgulhosa, ainda querendo dominar a narrativa. Isso se manifesta de várias formas. Ela volta mais presente, mais simpática, mais interessada. Mas ainda evita demonstrar que quer algo sério. Ela dá sinais de carinho, mas disfarça com brincadeira. Fala que sente falta, mas diz rindo. Pergunta da sua vida, mas evita se aprofundar, porque ela quer te recuperar sem parecer que está te pedindo para voltar. Ela quer você de volta, mas ainda quer parecer superior. E aqui mora o erro de muitos homens. Confundem essa reaproximação orgulhosa com rendição. Acreditam que agora ela entendeu, agora ela vai valorizar. E aí se entregam novamente, rápido demais, com tudo, atenção, carinho, prioridade. Resultado? Ela se acomoda, sente que recuperou o controle e começa a se afastar de novo. O homem com mente fria e postura firme não se apressa. Ele enxerga que a reaproximação dela não é totalmente limpa, é estratégica. Ela ainda está lutando com o próprio orgulho. Ainda quer sentir que pode te recuperar sem se entregar por completo. E se você se entrega antes dela se render de verdade, o ciclo recomeça. Se ela estiver voltando de verdade, vai insistir. Vai baixar a guarda. Vai mostrar entrega. Mas se for só o ego ferido tentando provar que ainda te tem, ela vai desistir na primeira frustração. E é exatamente isso que você precisa enxergar com clareza. Você não passou por tudo isso para voltar ao ponto zero. Você não reconstruiu sua mente, sua postura, seu valor, para ser emocionalmente manipulado outra vez. Se ela quiser você de volta, terá que vir inteira, porque o homem que aprendeu a se escolher não se negocia com quem vem pela metade. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, tudo muda. Ela sente, ela reage, e sem nem perceber, começa a fazer exatamente o que você fazia antes: buscar validação, testar terreno, tentar entender seu silêncio. A psicologia reversa é real e poderosa, mas só funciona quando sua mudança é autêntica. Você não pode fingir desinteresse. Você precisa realmente se desconectar emocionalmente, se reconstruir e voltar ao controle. Agora, quero saber de você. Qual dessas reações você já percebeu em alguma mulher? Qual te pegou de surpresa? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo e respondo. Vamos trocar ideia real entre homens que estão crescendo de verdade. Porque aqui o foco é evolução, não joguinho. Lembre-se, quando você para de correr atrás, ela começa a correr mentalmente atrás de você.
Simples assim.